e traz hoje pra gente informações nessa área. Ela que é doutora em psicologia. Obrigada, bem-vinda aqui ao Saúde no Ar. Bom dia a todos, nós que agradecemos essa oportunidade de poder falar do nosso trabalho e convocar a população para pensar um pouquinho mais sobre essas questões da infância. Então vamos primeiro entendendo como é que surge, né? O Instituto Viva a Infância, ele vem atender a que necessidade? Quando você criou ou instituiu esse instituto, Cláudia, o que é que você estava pensando, o que é que você viu de necessidade e que o Instituto vem como resposta? Bom, em primeiro lugar, realmente é uma ampliação de possibilidades para que a população menos favorecida pudesse ter acesso a serviços de qualidade, a um atendimento interdisciplinar de qualidade à criança e sua família. E como a gente tem realmente um olhar para os primeiros anos de vida, há 15 anos atrás ou até um pouquinho mais, poucas pessoas ainda pensavam, não tinham essa oportunidade de saber que o bebezinho, nos primeiros anos de vida, já tem indicadores que dizem que ele está bem, se ele está bem ou se ele não está bem. Então, o Viva Infância surgiu também para oportunizar essa lacuna em relação à divulgação desse tipo de conhecimento tão importante para a população. Então, vocês são um grupo de pessoas. Quem faz, na verdade, o Viva Infância? Quais são as ações que o Viva Infância coloca à disposição da comunidade? Nós somos um grupo de profissionais, todas voluntárias, profissionais da área da psicologia, da pedagogia, da fonoaudiologia, da psicanálise. E nós fazemos atendimento interdisciplinar à infância. Nós temos 3 eixos de ação, né, até o momento, que é a clínica interdisciplinar à criança, o ateliê classe, que é especializado em letramento e alfabetização para crianças autistas, e o ambulatório do bebê, onde a gente recebe os bebezinhos e suas famílias de 0 a 2 anos, com uma equipe também interdisciplinar, incluindo aí fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Estou trabalhando em psicologia, no atendimento à comunidade carente. É importante a gente frisar que tudo é gratuito para a comunidade? Isso. É um atendimento gratuito a uma população desfavorecida financeiramente, digamos. A gente tem uma população que muitas vezes não tem nem dinheiro para o ônibus, para chegar nas consultas. E geralmente chegam com que demanda, Cláudia, para vocês, né? O que é que elas mais procuram? Quais são os tipos, as necessidades que são mais comuns a esse público? Olha, a gente tem tido um aumento grande de famílias com dúvidas se seu filho é autista ou não. Essa tem sido uma grande demanda. A gente também tem demandas de toda sorte, por exemplo, todo tipo de sofrimento escolar, dificuldades escolares, sofrimentos de crianças que não conseguem comer, que não dormem, crianças que têm problemas psicossomáticos, crianças com deficiências. Todo tipo de situação a gente atende. A gente não tem na nossa instituição, propositalmente, um tema ou uma dificuldade específica. Qualquer criança que você perceba, que a escola perceba, o médico ou a família, que esteja em situação de dificuldade, que o seu desenvolvimento não esteja se fazendo como a gente espera que se faça, a gente pode atender essa criança. Você falou que trabalha exatamente de forma prevenção, né? De trabalhar a prevenção e esse olhar de forma precoce a essas necessidades. E tem alguns sinais que a mãe, que o cuidador da criança pode observar quando a criança não está reagindo ou da forma como se espera. Então, o que é esperado e o que já pode significar um sinal de alerta? Pois é, no ambulatório do bebê, que é esse eixo de atenção que a gente tem, onde a gente atende crianças de 0 a 2 anos, o que a gente precisa comunicar para a população sem fazer nenhum tipo de alarde, que isso também não é o objetivo, mas que as famílias prestem atenção àqueles bebezinhos que são muito quietinhos, que não chamam atenção, que não interagem muito, que às vezes não olha o cuidador, que não... todo bebê que está bem emocionalmente, psiquicamente, ele é um bebê muito ativo.
Ele é um bebê que incomoda, porque se ele tem fome, ele incomoda, se ele quer brincar, ele incomoda, ele quer chamar a atenção do outro, ele gosta quando a gente brinca com ele quer repetir aquela brincadeira. Tem bebezinhos que quando a gente brinca com eles não querem repetir a brincadeira, eles viram a cabecinha mais para o lado, não ficam olhando a gente frente a frente, não chama a atenção da gente para as necessidades deles. Então, muitas vezes, isso pode ser um tipo de dificuldade bem importante que precisa intervir nesse momento. Outras dificuldades estão ligadas ao próprio desenvolvimento psicomotor, ou seja, são crianças que podem ter um atraso ou mesmo podem não estar conquistando alguns marcos, que eu indico que a população realmente use e possa fazer, se empoderar da caderneta da criança. A gente tem uma caderneta da criança no Brasil muito importante, com todos os marcos do desenvolvimento, pelo menos os marcos mais clássicos. A família pode usar isso e insistir com o profissional, caso ela esteja percebendo que o seu bebê não está cumprindo, ou sua criança não está cumprindo com aqueles marcos. Então, o aspecto também do desenvolvimento motor, quando a criança engatinha, quando pode sustentar a cabeça, todas essas questões também são muito importantes. Outro eixo de ação importante na comunicação é que o bebê, ele já fala pra gente algumas coisas. Por isso que a gente pode ir aos poucos procurando saber, será que ele está com fome? Será que ele está cansado? Será que ele quer colo apenas? Então é um bebê que sabe se comunicar e por isso a gente começa a entender o que ele quer dizer. Ele já balbucia, ele já emite sons. Um bebê muito silencioso, que não balbucia, não emite sons e que a gente não entende de forma alguma o que ele está querendo comunicar, possivelmente tem alguma dificuldade aí acontecendo. Além de dificuldades também que a gente chama de somáticas, né? O bebezinho, ele pode apresentar dificuldades somáticas como perturbação no sono, distúrbios alimentares, uma recusa alimentar grande. Se isso persiste por muito tempo e começa a impactar no crescimento até dele, esse bebezinho também está precisando de uma ajuda. Esses sintomas ou sinais, eles podem estar relacionados a quais patologias? Isso pode estar indicando que é só um momento, o bebê é só um comportamento, ou não, pode estar associado a algo que realmente vai precisar da intervenção, da presença de um profissional? Então, no caso do atendimento, da intervenção nos 2 primeiros anos de vida, a nossa ideia, Patrícia, é que a gente intervindo, a gente não precise chegar aos 3 anos ou um pouco mais com um diagnóstico patológico para essa criança, né? Queremos manter esses sinais como sinais de dificuldades que precisam e necessitam de atendimento e os profissionais precisam estar atentos a isso, mas que não desemboque necessariamente numa patologia. Essa é a nossa missão, de ampliar esse olhar. E a gente vai ter, inclusive, amanhã e depois, sexta e sábado, um curso sobre o bebê e o laço social, onde a gente vai falar de mais detalhadamente, não só desses sinais de dificuldades, mas também do tipo de atendimento que esse bebê precisa, a partir dessas dificuldades. E para quem vai ser destinado? O bebê e o laço social, 26 e 27 de julho, aí começa às 9 da manhã até às 5 da tarde. Né, doutora Cláudia, a quem ele se destina? Se destina a profissionais que atendem a infância. Não só o bebê, mas a criança de modo geral, porque quem atende a criança precisa saber sobre o bebê. Não, a gente não pode esperar que a criança faça 3 anos, 4 anos, e aí então a gente constate que ela realmente não adquiriu as condições para o seu desenvolvimento pleno e integral. Convivemos muito com isso, isso é uma realidade, né? Esse cenário aí que você coloca de até mesmo profissionais de saúde não estarem sensibilizados ou até formados ou com esse olhar voltado para a necessidade integral da criança. Viu ali, fez aqueles exames, os marcadores, está tudo ok, mas às vezes a criança está ali mostrando que não tem e isso passa. E ele passou por vários profissionais. Depois a mãe vai dizer, não entendo como que ele foi tratado, foi acompanhado, tinha pediatra, e se eu soubesse disso antes, poderia ter feito a diferença, né? Então, muito importante fazer essa formação, inclusive, para quem está na assistência à saúde. E eu queria falar aqui na rádio de vocês, em primeira mão, que se tem algum profissional que trabalha numa instituição pública e que o seu salário, digamos, está um pouco apertado, a gente vai aqui deixar com vocês 5 vagas para o curso, porque é um curso pago para a nossa sustentabilidade, né? A sustentabilidade do Viva Infância. Mas eu vou deixar aqui 5 vagas
para aqueles profissionais que estão muito interessados, que trabalham com a criança pequena e que estão no momento com um salário apertado, que a gente sabe que existe, e que trabalham em instituições públicas, tá? Então, se tiver alguém interessado, que entre em contato com vocês, ou mesmo pelo nosso site, e a gente tem as cinco primeiras pessoas que se interessarem, a gente vai oferecer essas vagas. Olha aí, ficou claro então para você, né, ouvinte? Se você trabalha com criança, é da área de saúde, trabalha numa creche, numa comunidade, é agente comunitário de saúde, é membro, líder da Pastoral da Criança, por exemplo, Isso. Que é uma instituição incrível que trabalha diretamente e que vai fazer uma formação incrível com profissionais habilitados que estão aí no dia a dia. Há quanto tempo existe o Instituto, Cláudia? Olha, o Instituto existe há 15 anos. Agora, a gente tem profissionais para esse curso que vão vir de Minas Gerais, que vão vir de São Paulo, e temos também colaborações via web de profissionais de Brasília, do Rio Grande do Sul, ou seja, realmente a gente conseguiu juntar uma gama de profissionais extremamente conhecidos e especializados para aqui em Salvador falar pra gente e junto com a gente debater esse tema tão importante. Que ótimo, então, 5 vagas gratuitas oferecidas aqui pela coordenadora, pela responsável, né, diretora clínica, né, da unidade do Instituto Viva Infância, a Cláudia Mascarenhas, que é diretora clínica do Instituto, está disponibilizando essas vagas. Então liga, você pode mandar aí pelo nosso WhatsApp 996813998, manifestando esse seu interesse de fazer gratuitamente a Bolsa Integral para o curso. Isso, integral. Não vai pagar nada, o custo é em torno de 450, só para você ter ideia da vantagem que é, e R$350 também para quem já é aluno, né? Isso, e outra coisa, Patrícia, aquelas famílias que nos escutando agora tem algum tipo de preocupação com o bebê, pode telefonar para o Instituto Viva Infância, do ambulatório do bebê, para marcar uma avaliação do seu bebezinho. Vamos então falar sobre o acesso ao serviço. O Instituto Viva Infância trabalha de forma gratuita no atendimento à prevenção precoce, às necessidades da criança, sobretudo na área de saúde mental, é isso? E comportamento? É isso. O que a gente chama desse famoso laço emocional, da relação da criança com o outro, com quem cuida dela, né? Isso é um aspecto fundamental, porque a gente não existe sozinho, não existe uma criança sozinha, não existe um bebê sozinho, todos nós precisamos um dos outros. E para que o bebê e a criança se desenvolva, para que tenha a constituição do seu psiquismo, digamos assim, a mais bacana possível para ela, é na sua relação que isso se faz. A gente trabalha no Instituto Viva Infância com a relação da criança e os seus cuidadores principais. Por isso que a criança e sua família. A gente tem uma campanha, e a gente estava falando nisso antes, que a frase que resume essa campanha é: se seu olhar muda, tudo muda. Quando você olha uma criança, né, com uma diferença, com uma necessidade, o que você enxerga? Se é a criança ou a necessidade dela? E muitas vezes a gente passa por essa criança, olha, mas não vê. Isso. Quantas crianças estão invisíveis aí nas suas demandas, né? Não só olha e não vê, como também olha de um modo que pode ser sentido pela criança e pela família como bastante agressivo. O nosso olhar de estranheza, o nosso olhar de censura. Nós não temos ideia do que isso pode acarretar ou afetar uma criança no meio social, no campo social. Existem famílias do Viva Infância que não vão à praia, que não vão no shopping, que não vão na missa, porque as pessoas em volta olham de uma forma extremamente constrangedora e preconceituosa para essas crianças, o que afeta, inclusive, a circulação dessa família no nosso meio social. Por isso é o seguinte, nós todos temos responsabilidade com isso, e a nossa forma de olhar essas crianças impacta nelas, e impacta na família delas. Isso a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer. E às vezes aquela mãe está com aquela demanda, lidando com aquela criança que muitas vezes tem sim uma dificuldade, está em tratamento inclusive, mas ao adentrar num espaço público, num coletivo, as pessoas realmente têm essa postura, olham, já comentam, ou acham que aquela criança não tem educação, essa mãe não dá limite. Isso. E gente, geralmente ela está vivenciando aquilo, e ela entra já constrangida nesse ambiente, ou às vezes nem vai. Privando a criança dessa relação. Nossa instituição é localizada na Boca do Rio, tem crianças que moram a 4 quadras da praia. E a família não consegue levar nos finais de semana. Porque as pessoas olham de uma forma absolutamente constrangedora, no mínimo constrangedora.
a gente precisa prestar atenção nisso, porque é responsabilidade de todos nós. A inclusão dessa criança não é só na escola, a inclusão dessa criança é no nosso meio social. 3328-7666, para você que está aí com a gente aqui no programa Saúde no Ar, já interagindo também aqui através do WhatsApp. Bom dia, muito interessante o programa. Quero saber, eu tenho uma sobrinha que tem uma filha prematura, se tem como ser acompanhada também, ou tem uma assistência lá do Instituto Viva Infância. Nós recebemos sim bebês prematuros, bebês que foram, que passaram por uma UTI neonatal, e por isso às vezes eles apresentam sim algum tipo de dificuldade, às vezes algum tipo de necessidade de um acompanhamento com fisioterapeuta ou mesmo com psicólogo, porque são momentos muito difíceis para o início da vida de alguém, né? Tanta preocupação com morte, com saúde, né? Que esses bebês têm que ultrapassar, com ganho de peso, além das questões motoras, né? Psicomotoras, que às vezes essas crianças podem trazer algum tipo de atraso, sim. Então, o ambulatório atende essa população. Pergunta da Zorilda, se parabéns, primeiro parabeniza pelo trabalho, se esse trabalho envolve crianças até que idade, né? Qual a faixa de crianças que vocês atendem? De 0 a 10 anos. Até 10 anos de idade a criança pode ser atendida. E encaminhada para lá. Pergunta também, nós vivemos uma época, né? Essas crianças agora devem estar, enfim, cumprindo o primeiro ciclo da primeira infância, crianças com microcefalia, Cláudia, né? Tivemos aquele surto, né, de Zika, que desencadeou muitos casos de microcefalia. Também vocês atendem essa demanda lá? A gente teve casos de microcefalia, só que como existem organizações que estão mais especializadas com a microcefalia, digamos, mais fazendo um atendimento mais completo, né? Isso pode talvez ajudar de uma forma mais direta e mais objetiva, mas a gente recebe também essas crianças, com certeza. Forma de adentrar, né, de ter acesso ao projeto ou às ações do Viva Infância, como que uma família que está ouvindo agora, que tem um bebê, né, a partir da primeira infância, ou crianças até 10 anos de idade, que apresentam aqueles sinais, aquelas características que você falou no início do programa, podem chegar até vocês? Olha, as famílias telefonam, né, para a nossa secretária, que vai agendar uma primeira entrevista para ver se a gente consegue realmente ajudar e de que forma a gente consegue ajudar. É a forma menos burocrática possível. Hoje a demanda é muito grande, procura por vocês, tem fila de espera, passa por uma triagem, a gente sabe das dificuldades, principalmente no instituto que não tem o financiamento. Vive também desses cursos e do apoio da comunidade. Né? A gente vive dos nossos cursos, é uma feijoada que a gente faz normalmente entre setembro e outubro, e doações, né? Também interessados, se quiserem fazer qualquer tipo de doação, qualquer tipo de ação em prol do Viva Infância, a gente está totalmente aberto. Isso é também importante, né? Toda a equipe trabalha de forma voluntária? Toda a equipe de forma voluntária. Só temos 2 pessoas que não são voluntárias, que é a secretária, que é full time, né, tempo integral, e o contador, que a gente também precisa ter para toda a transparência que uma organização como essa precisa ter, né? E a gente preza muito por isso. Então, mas todos os outros profissionais são voluntários. Voltando agora um pouco para essa questão até de ordem administrativa, até porque o Saúde no Ar também está completando esse programa, 5 anos, no próximo dia 4 de agosto, e a gente vive com essa mesma questão. A gente não entende como que programas sociais como o Instituto Viva Infância, com pessoas com currículo, com a capacidade técnica profissional, com a capacidade humana que tem a doutora Cláudia Mascarenhas Fernandes e toda a sua equipe de profissionais, atendendo crianças com essas necessidades, a família carentes não encontra no meio dos empresários, do poder público, apoio. Não sei se você também já buscou, já deve ter buscado, e parece que não há um interesse em atender realmente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Há quem se interesse também pela doença, tem gente que vive disso, a gente sabe disso também. Mas é para a gente refletir também, trazer um pouco da responsabilidade social, no momento que se fala hoje muito em responsabilidade social, em empresas B, né, que tem toda a certificação de qualidade, de competência, e apoiar iniciativas como essa. Será que não faz parte da vida dessas empresas? A gente já teve empresas e tem empresas, né, que deram um apoio, que dão um apoio. A gente tem a Engenho Novo, que fez essa campanha linda pra gente, se seu olhar muda, tudo muda. A gente já teve apoio da ADEME,
e a gente continua com essa parceria, tentando sempre conversar e ver de que forma as pessoas podem ajudar. Então, existe sim, mas eu acho que o poder público que poderia estar mais sensibilizado também. Não, uma organização não governamental, ela não substitui, não deve substituir o poder público e o Estado em relação a isso. Quando eu digo Estado, Estado com E maiúsculo, não estou falando de prefeitura ou governo do Estado. Eu estou falando do Estado de modo geral, o Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro está fazendo com a sua população? Exatamente. Eu estou falando disso. E nós também aqui do Saúde no Ar reivindicamos também essa mesma fala no sentido de nos colocarmos também à disposição de dar visibilidade a ações como essa do Instituto Viva Infância, logo que a gente sabe que alguém diz, olha, você já quase não traz por aqui para o programa, porque se estão trabalhando pela vida, a qualidade de vida e vida plena, essa que foi prevista, né, pelo mestre, a gente traz aqui. Bom, então falando mais sobre o Instituto Viva Infância, já falamos das ações, dos cursos, o que mais vocês oferecem? Patrícia, você também perguntou sobre a fila de espera. Sim, né? Verdade. Isso realmente é um problema. A gente normalmente abre nossas vagas em fevereiro, quando a gente começa o ano, 1º de fevereiro, e depois de 3, 4 meses, lá para abril, maio, né, às vezes até junho, a gente consegue ainda ter vaga e depois realmente tudo fica muito completo porque a gente tem uma grande busca da população e uma capacidade de atendimento. Atualmente a gente está atendendo em torno de 70, 80 famílias, né, com uma capacidade de atendimento até grande para a nossa possibilidade física e de número de profissionais. Mas sempre a gente faz uma primeira entrevista. Se a gente não tiver essa capacidade de atender da forma mais correta e mais séria possível, a gente tenta ajudar essa família a buscar algum lugar junto com ela. A gente não vai deixar que isso se perca dessa maneira. E a gente também tenta, de todas as formas, não ficar com uma fila de espera. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade com a infância, a gente não sabe o que está do outro lado do telefone. Então, se a gente se compromete a uma fila de espera, eu não sei que tipo de criança está esperando, que tipo de família está esperando. E é muito melhor, a gente acha muito melhor dizer para as famílias, quando as nossas vagas anuais acabam, a gente diz, olha, não temos vagas, vamos procurar em outro lugar, mas não fique esperando. Uma família não pode esperar, uma criança não pode esperar. Por isso, nós somos contra a fila de espera. É melhor dizer, não tem vaga, vamos tentar ajudar, vamos tentar ver em outro lugar, do que essa criança, que a gente não sabe realmente o que tem, essa família a gente não sabe o que tem, fica esperando 1 ano, 2 anos e se agravando a situação. Pois é. Clínica interdisciplinar para criança de 2 a 10 anos e suas famílias, né? É um dos serviços, isso. Fala um pouquinho dele. Isso, essa é a clínica da criança, né? Onde a gente é procurado por famílias que às vezes têm crianças, por exemplo, que não estão aprendendo a ler, crianças que estão tendo muitos pesadelos, crianças que às vezes não conseguem sair de casa porque na frente de casa tem um tiroteio e que tipo de trauma traz isso para ela. A gente vive um momento de banalização tão grande da violência, mas essas crianças estão vivendo essa violência na carne, na pele. E isso a gente precisa prestar atenção, né? Isso não é banal para uma criança. Viver a violência não é banal. Uma criança não deveria passar por situações de violência. Inclusive dentro de casa, às vezes pelos próprios cuidadores, pelos próprios pais, isso vai levar para a vida inteira, criar traumas, né? E é que ela vai levar para a vida adulta. Exato. Então, quando uma criança estiver manifestando, não quer comer, não consegue dormir, fica assustada, tem medos, tem fobias, medos, né? Das diversas formas. Né? É uma criança que, por exemplo, não está conseguindo sair de casa por medo. Tem várias manifestações, né, do sintoma da criança ou da dificuldade da criança que é interessante, é muito importante que ela seja escutada. Porque quando a criança tem uma dificuldade, essa dificuldade está querendo dizer alguma coisa para a gente. E a gente precisa saber ler o que está querendo ser dito. Porque uma criança com dificuldade, ela sempre tem razão na sua dificuldade.
E todo comportamento está comunicando alguma coisa, Todo comportamento comunica alguma coisa. Exatamente, Patrícia. Pois é. Então, Exatamente. às vezes ela não vai verbalizar, até porque ela nem tem como sistematizar aquilo que ela está sentindo, mas isso não pode ser minimizado. Uma criança em sofrimento, ela precisa ser atendida nessa necessidade já, né, no mesmo momento. Uma criança não pode esperar. Não pode esperar. E aí vocês têm também o ambulatório, né, do bebê. Isso, que é esse que a gente falou mais, né? Dos bebezinhos. A gente recebe muitos bebês. Uma pessoa perguntou sobre prematuros. A gente recebe muitos bebês que vieram de situações ou de problemas no parto, ou de internação em UTI neonatal, né? Das maternidades públicas de referência que a gente tem. E a gente recebe esses bebês para um atendimento mesmo psicológico, ou mesmo fisioterapêutico, dessa situação que às vezes ele está apresentando dificuldades. E aí tem o Ateliê Classe, projeto de atenção à gestante e mães em privação de liberdade, Cláudia. O Ateliê Classe, ele é um dispositivo muito interessante que a gente aprendeu com colegas da França, onde a gente consegue fazer com que essa criança autista, que muitas vezes até nem fala, possa iniciar o letramento, iniciar uma alfabetização. É um dispositivo muito específico, um para um, ou seja, um adulto para uma criança. É muito dispendioso até para a gente esse trabalho, mas vale super a pena, porque as crianças evoluem demais com esse trabalho. Que bacana. Pergunta do Jorge sobre os profissionais. Então tem psicopedagogos, né, psicólogos, perguntou se tem médico também na equipe. A gente tem uma pediatra consultora, assim. Certo. Pediatra, psicólogo, psicanalista, enfim, é uma equipe formada para atendimento precoce nessas questões. Eu sugiro às pessoas que visitem o nosso site, que é viveinfancia.org.br, onde ela pode ver também com mais detalhes em todas as nossas ações. Bacana. Ouvinte na linha, participação rapidinho, nosso programa está quase terminando, caiu a pergunta, peço que volte a ligar, ainda dá tempo se for bastante rápida, aqui procurando, falando para o nosso programa. Por favor, peço à doutora para deixar o telefone ou as formas de contato, é a Marinalva que está perguntando aqui aos nossos ouvintes. E o site, vou repetir então para vocês, vai lá no site que tem tudinho, tá, Marinalva? E vocês ouvintes também que ficaram interessados nesses atendimentos gratuitos do Instituto Viva Infância, é só lá buscar o www.institutovivainfancia.org.br, tá certo? Para que você possa saber mais aquilo que o Instituto faz, que realiza o telefone 3363-7717, 3363-7717. Se você também ficou interessado ou interessada no curso, em uma das 5 vagas que a Cláudia disponibilizou aqui gratuitamente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que também a gente encaminha aqui para que você possa participar nesse fim de semana. A gente só tem a agradecer, parabenizar a doutora Cláudia Mascarenhas pela iniciativa, por todo o seu trabalho. Estamos à disposição aqui no Saúde no Ar. Patrícia, nós agradecemos. E eu quero realmente parabenizar esse programa, que faz 5 anos, está na primeira infância ainda, e que ele continue pela adolescência, enfim, pela adultez, porque presta um serviço muito importante à população. Muito obrigada. E vocês também. Parabéns, então, mais uma vez, a todas as mulheres que estão celebrando hoje o seu Dia Mulher Negra e Caribenha, e dizer que vai ter uma ação hoje aqui em Salvador, aí no centro da cidade, vai ter uma caminhada hoje no dia 25 de julho, Marcha do Júlio das Pretas. É o título, 25 de julho, na Praça da Piedade, concentração marcada para 1 da tarde, celebração aí do Dia da Mulher Negra e Caribenha. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com o tema do Café Filosófico, que vai falar sobre saúde e sociedade, num papo maravilhoso que você com certeza não vai perder. Até lá!